Olá para vocês que acompanham o canal Tarô e Baralho Cigano. Hoje eu vim aqui para falar um pouco sobre o que é fechamento de corpo. Bom, essa expressão ela surgiu com o decorrer do tempo e foi apresentada de uma forma incorreta, pois entendeu-se como se o nosso corpo carnal fosse revestido por uma proteção de aço, onde poderíamos nos tornar super-humanos e nada nos afetaria. Agora vamos ao esclarecimento do termo e a estrutura do rito que é feito para o fechamento de corpo. O fechamento de corpo é baseado em uma oração de proteção que resulta em um corpo protegido. O ritual é feito para afastar o mal, seja espiritual, físico ou os dois. Se a garantia procurada for no sentido físico, o beneficiário acreditaria estar protegido contra ataques dos seus inimigos, sejam eles ocorridos por facas, armas de fogo ou veneno de cobra. Isso não quer dizer que uma pessoa que passou por um ritual de fechamento de corpo está totalmente imune a qualquer ato de maldade ou de algo chamado de fatalidade. Este trabalho tem a intenção de reduzir o impacto que poderia sofrer no caso de uma atuação negativa ou mesmo de uma fatalidade. Dizer eu tenho o corpo fechado não quer dizer que se tornou de aço, que a partir de hoje lhe foi posta a superproteção, que você poderia levar um tiro e não vai acontecer nada. Bom, não quero deixá-los, as pessoas aqui tristes, mas isso pode realmente acontecer. Se alguém com uma boa mira atirar em você, vai te acertar. Dependendo do caso, poderá desencarnar, fazer a passagem. Lembrando que cada ser humano pode estar numa fase diferente da sua vida, com um tipo de energia, dependendo do ano, da época, do mês. Exemplo, uma pessoa que está no ano kármico, ela vai se deparar com situações de desafio. Então, isso pode ser um fator que possa indicar a necessidade de se cuidar neste caso. Esse ritual poderia ser praticado não apenas na Sexta-feira Santa, mas umas 3 vezes no ano, no mínimo, porque é uma proteção que se agrega ao nosso corpo espiritual e que com certeza dificultará a ação de demandas, trabalhos ou espíritos sem luz, que queiram nos prejudicar. Geralmente são realizados por entidades da Umbanda ou do Candomblé, onde são utilizados elementos como chave, pemba branca, erva, azeite, correntes, patuais, rezas, orações, velas, águas, conchas, correntes de aço, alho, bebidas. Cada guia ou entidade terá sua particularidade na forma de manipular os elementos físicos para as proteções astrais. Não existe um meio correto de utilização, não existe uma receita de bolo e nenhuma regra, até porque cada caso é um caso. Há pessoas que necessitam de um fechamento de corpo para o setor sentimental, por estar passando por questões de angústia, de mágoa, pois estão fragilizadas nesse sentido e se abalam com mais facilidade do que uma outra pessoa, no caso. Então, cada caso deve ser avaliado com cautela. E isso quem determinará será o guia que está realizando o ritual. Todos os elementos do trabalho que serão utilizados durante o fechamento de corpo deverá ser cruzado ou abençoado na força de um orixá. Geralmente efetuamos essa proteção, nesse processo de cruzamento ou de bênção na força de Ogum, o senhor do metal, das lutas, das batalhas, para o corte de demandas. Ogum é o senhor da proteção suprema dentro da lei. Com relação aos elementos que serão utilizados em seu fechamento, eles podem ter inúmeras formas, como exemplo, no caso de uma pessoa que necessita de um fechamento de corpo contra vampirismo astral, pode ser utilizado azeite consagrado juntamente com alho. No caso de um fechamento de corpo contra a atuação de energias negativas que assombram durante a noite, pode-se fazer um fechamento de corpo com velas. Então, conforme o tipo de fechamento de corpo será aplicado, existirá um elemento que poderá ser agregado ou utilizado que atuará com mais intensidade do que simplesmente a utilização das chaves. Tudo isso acompanhado das rezas e orações de outros elementos já consagrados. Vale lembrar que ter o corpo fechado não significa que seremos supremos, imortais, invencíveis ou até mesmo à prova de bala. Ter o corpo fechado é ter o corpo equilibrado, com proteção específica, que serão instaladas em seu corpo astral, que dificultarão o acesso de espíritos negativos
ou de demandas que lhe foram direcionadas. Por isso, o trabalho para o fechamento de corpo deve ser praticado algumas vezes durante o ano, para a renovação da proteção e também para o fortalecimento do seu espírito. Bom, eu espero aqui ter esclarecido um pouquinho sobre o assunto. Eu vou encerrando por aqui, deixando meu abraço de luz. Obrigado a todos.